Fala, meus leitores, como vocês estão? Espero sempre que estejam bem e lendo muitas obras. Hoje eu vou querer trazer o casamento do Zulfan com a Chuchu. Essa parte da novel se passa nos capítulos 767 até o 769, e onde temos a decisão do casamento do Zulfan e da sua esposa até a noite de núpcias. Antes vou dar uma contextualização do momento atual da obra. O ponto de partida é sobre o Zulfan está fazendo uma revolução em seu clã atual, querendo se tornar líder do clã, mas Shui Wuyi não ia deixar a posição de líder nem tão cedo. Então, quando estavam próximos a lutar, chega o mestre dos dois. Então, com calma, conversa com os dois em um lugar separado. Depois de toda a conversa rolar, o mestre deles chegam à conclusão que Zulfan deve ser o novo líder do clã. Shui Wuyi fica irritado, mas não pode fazer nada e vira um ancião. Então, quando os dois saíram de lá e voltaram para a multidão dos dois lados, o mestre do Zulfan anunciou o casamento de Zulfan e Shu Qingsheng. Com isso, todos olharam espantados para tudo, até mesmo Zulfan, que não sabia o que fazer nessa hora. Então olhou para seu mestre, que estava sorrindo para ele. Então começou a fofoca entre todos que Zulfan ia se casar. Zulfan tentou desmentir isso, mas seu mestre disse para ele ouvir sua esposa sobre o que ela pensa sobre o casamento. Então, quando se virou e olhou para ela, ele viu seus olhos brilhando como os de uma criança. E com isso ele não podia recusar e nem voltar mais atrás. Então se decidiu de vez. Ele ia casar com ela naquele lugar mesmo. Então, depois dele se decidir se casar, os outros mestres do clã começaram a ser contra o casamento deles dois no clã, dizendo que é contra as regras do clã que tenha amor de homem e mulher dentro do clã, que o clã tem tabu contra essas relações de amor e que seria errado com os ancestrais do clã. Mas mesmo com toda a crítica, Zulfan os calou e fez todos terem que aceitar o casamento deles, passando por cima de todas as regras antigas. Então nós vemos o pensamento do mestre do Zul. Ele sabia que o Zul não ligava muito para o clã, então provavelmente não ia ficar muito tempo. Então, com o casamento dele sendo no clã, ele nunca esqueceria deles, então Zul nunca poderia os esquecer. Depois desse pensamento chegou a família Lu, onde estava todos. Então tem uma voz de criança no meio. Era ninguém menos que Gu Santong. Ele foi logo para os braços de seu pai e sua mãe. Então todos do clã Lu chegaram e quando souberam gritaram igual todos que estavam antes. Mas então todos ficaram felizes pelos dois que vão se casar no outro dia. E assim aconteceu. Na manhã do outro dia ocorreu a cerimônia de troca de líder de Shui Wuyi por Zulfan. E mais tarde teria o casamento de Zulfan e Shu Qingsheng. Então já à tarde vimos a multidão de pessoas do clã em mesas em uma festa. Todos estavam felizes, como se fossem seu próprio casamento. Mas lá no fundo de tudo tinha um homem estranho, amargurado com a vida. E era Shui Wuyi, ex-líder do clã. Ele estava enchendo a cara, enquanto olhava para tudo com uma cara de fracassado. Então chega um amigo dele que estava com Zul em sua última viagem. Ele tentou colocar o Shui para cima e fazê-lo se reconciliar com Zul, mas Shui não aceitou. Ele mesmo já estava em uma posição difícil somente por falar com Shui Wuyi, que estava enchendo a cara. Então depois disso chegou um dos anciãos que odeiam Zul. Era Shi Feng, que veio para persuadir o ex-líder para retomar o clã. Ele mostrou seus esquemas com um plano para acabar com o Zulfan. Ele acabou aceitando, pois se sentiu inferior a Zulfan. Seu próprio mestre ajudou uma pessoa de fora e isso o deixou abalado com isso. Então, por essa inferioridade toda acumulada, ele aceitou a ajuda de Shi Feng e começou a rir como uma pessoa estranha no fundo de tudo. Então já tarde da noite, Zulfan aparece saindo do salão, vestido com uma roupa com cor de damasco e botas verdes de cano alto. Ele estava indo em direção de uma casa menor que tinha atrás. Chegando lá, ele já viu uma mulher com um roupão com capuz todo vermelho. Então ele foi até ela e retirou sua roupa, e acabou sendo seduzido por tamanha beleza, esquecendo de tudo e ficando parado admirando. Então ela olhou para ele, seus olhos se encontram, e então ele começou a brincar um pouco com ela, falando que ela já estava o seduzindo, e depois falou que ele tem que ser forte para não ser seduzido sempre. Então ele a deita suavemente na cama e a puxa. Então só tem uns risos até tudo ficar em silêncio. Então as velas do quarto se apagam.
Então vemos algumas pessoas do clã Lu junto com o pessoal do clã do Zul. Então eles percebem as luzes apagadas e pensam como ele é rápido. Então, com um papo das mulheres no final da festa, a princesa pergunta à menina que pode ver o futuro se mais para frente elas vão ser do Zulfan. Ela dá um sorriso desconfortável, mas a princesa começa a falar que se for com a irmã Chuchu então está tudo bem, já que ela insistiu tanto nele. Mas Lu Yunhai fala que ela está errada, e que a Chuchu só conseguiu ficar com o Zulfan pois ela desistiu dele e não o forçou a mais nada, diferente delas que querem o Zulfan. Lu Yunhai continua falando que esse sentimento de querer ter ele só afasta ele delas. Elas sabiam que ele estava certo e não podiam fazer nada. Então depois disso já era outro dia, uma manhã quente com o sol batendo na janela. Zulfan acorda e vê que sua esposa não estava lá, mas quando olha para cima, vê uma beleza sem igual se arrumando próxima da janela. Então ele percebeu uma coisa diferente em seu cultivo. Ele tinha subido um nível só dormindo com ela. Então ele começa a rir um pouco e chama ela para a cama para eles fazerem de novo. Mas então ele sorri, e quando eles iam fazer novamente surge o mestre do Zuo, chamando para lidar com as questões do clã, já que ele era o novo líder. Infelizmente chegou ao fim pessoal, mas não ruim isso, eu só queria passar um pouco dessa maravilhosa obra para vocês, e ainda mais com essa parte fofaz deles dois juntos. Então é isso pessoal, vou me despedindo de vocês e até mais, talvez eu faça um vídeo de quando o Império do Zul caiu. Até mais.